Je suis Philippe Kakou, esclave de Dieu. Eu sou o Felipe Kaku, escravo de Deus. J'ai fait cette courte vidéo de témoignage Faço este curto vídeo de testemunhos qui va servir d'exhortation lors de mes campagnes de guérison que je vais commencer en ce mois de mars 2025. que servirá de exortação durante as minhas campanhas de cura que irei começar neste mês de março de 2025. Avant toute chose, je vous demande de pardonner mon faible niveau scolaire. Antes de tudo, peço que me perdoem pelo meu baixo nível acadêmico. Je n'ai pas fait d'université. Eu não frequentei a universidade. Tout ce que vous appelez philosophie, tout cela, je n'ai pas connu cela. Tudo que vocês chamam de filosofia ou coisas do gênero, eu não o pude conhecer. Et c'est la condition générale des prophètes de Dieu. E essa é a condição geral dos profetas de Deus. Et c'est pourquoi les prophètes avaient des scribes. É por esta razão que os profetas tinham escribas. Comme exhortation pour toutes les campagnes à venir, je désire donner cette courte vidéo de témoignage. Como exortação para todas as campanhas futuras, desejo dar esse curto vídeo de testemunho. Il y a eu de grands miracles dans ma vie. J'ai accompli des miracles instantanés, mais j'ai choisi celui-ci à cause de l'enseignement qui s'y trouve. Houve grandes milagres na minha vida, realizei milagres instantâneos, mas escolhi este por causa do ensinamento que nele se encontra. Et c'est une vidéo qui doit être projetée avant le début de chaque campagne de guérison. E é um vídeo que deve ser projetado antes do início de cada campanha de cura, Parce que lors de ces campagnes de guérison, je ne donnerai pas de prédication ni d'exhortation. porque durante essas campanhas de cura não darei pregações nem exortações. Je commencerai directement avec les instructions et les prières pour les malades. Começarei diretamente com as instruções e orações para os doentes. Et ce témoignage concerne un capitaine de l'armée de Côte d'Ivoire. E esse testemunho diz respeito a um capitão do exército da Costa do Marfim. C'est un homme qui perturbait les rassemblements d'évangélisation que mes disciples organisaient. Era um homem que perturbava as campanhas de evangelização que os meus discípulos organizavam. Il était dans le message de William Branham. Ele estava na mensagem de William Branham. Et à chaque fois, il venait perturber les frères. E sempre que ele aparecia, perturbava os irmãos. Et quand les frères le confondaient, il sortait sa carte et menaçait de mettre les frères en prison. E quando os irmãos o confrontavam, ele mostrava o seu passe de identificação e ameaçava pôr os irmãos na cadeia. Mais à cause de la foule, étant humilié, il disparaissait toujours. Mas devido à multidão, sendo humilhado, ele desaparecia sempre. Et il revenait une autre fois. E voltava outra vez. Et il était encore humilié. E era humilhado novamente. Et un jour, il a réfléchi et il a décidé de lire le livre du prophète Kakou Philippe pour mieux confondre mes disciples. E um dia ele refletiu e decidiu ler o livro do profeta Kaku Filipe para confundir melhor os meus discípulos. Et pendant qu'il lisait le livre, il a découvert que le message était vrai. E enquanto lia o livro, ele descobriu que a mensagem era verdadeira. Et alors, il est arrivé à la maison, il a appelé son épouse et a dit, chérie, viens voir quelque chose. Então, ele chegou em casa, chamou a sua esposa e disse, querida, venha ver algo. Il a dit, écoute-moi chérie, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de suivre Kakou Philippe. Ele disse, escuta-me, querida, a partir de hoje, eu decidi seguir Kaku Filipe. Et sa femme lui a dit, mais notre pasteur nous a dit que c'est un faux prophète. A sua mulher lhe disse, mas o nosso pastor nos disse que ele é um falso profeta. Il a dit, oui, mais moi j'ai lu son livre. Le pasteur n'a pas lu son livre. Ele disse, sim, mas eu li o seu livro. O pastor não leu o seu livro. Et alors, sa femme était troublée. Então,
a sua mulher ficou perturbada. Sa femme a dit, mais il y a beaucoup de prophètes, il a dit que de faux prophètes vont venir, ainsi de suite. A sua mulher disse: mas há muitos profetas. Está escrito que surgirão falsos profetas, e assim por diante. Il a dit, non chérie, celui-ci, c'est un prophète majeur. C'est différent des prophètes évangéliques. Ele disse: não, querida, este é um profeta maior. É diferente dos profetas evangélicos. Tous les prophètes que tu vois dans les églises évangéliques et tout, ce sont des prophètes mineurs. Mais celui-ci, c'est un prophète majeur. Todos os profetas que você vê nas igrejas evangélicas e tudo mais são profetas menores, mas este aqui é um profeta maior. Et sa femme lui a dit, mais sur YouTube, j'ai vu quelqu'un qui dit qu'il est un prophète majeur. Il s'est fait même appeler Major One, Major Prophète. E a sua mulher lhe disse: mas no YouTube eu vi alguém que se diz ser um profeta maior. Ele até se faz chamar de Major One, Major Prophet. Il a dit, non chérie, un prophète majeur a un livre et prêche son propre message, tandis qu'un prophète mineur prêche la Bible. Ele disse: não, querida, um profeta tem um livro e prega a sua própria mensagem, enquanto um profeta menor prega a Bíblia. Et il a dit, chérie, regarde, Ésaïe chapitre 1, verset 4, Jérémie chapitre 1, verset 4. Maintenant, regarde ici, Kakou chapitre 1, verset 4. Tu vois qu'ils sont de même niveau, mais les autres prophètes dans les églises évangéliques prêchent la Bible. E ele disse: querida, olha, Isaías capítulo 1, versículo 4. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Agora, olha aqui, Kaku capítulo 1, versículo 4. Você vê que eles estão no mesmo nível, mas os outros profetas nas igrejas evangélicas pregam a Bíblia. Kakou Philippe, c'est un prophète majeur, mais les prophètes que tu vois partout, ce sont des prophètes mineurs. Kaku Felipe é um profeta maior, mas os profetas que você vê em todos os lugares são profetas menores. Et Ésaïe ne prêche pas Moïse, Jérémie ne prêche pas Moïse, et Kakou Philippe ne prêche pas Moïse. Kakou Philippe prêche son propre message. Isaías não prega Moisés, Jeremias não prega Moisés e Kaku Felipe também não prega Moisés. Kaku Felipe prega a sua própria mensagem. Et un autre jour, sa femme lui dit, chérie, mais qu'en est-il de notre pasteur? C'est un vrai pasteur ou un faux pasteur? E em um outro dia, a sua mulher lhe disse: querido, e quanto ao nosso pastor? Ele é um verdadeiro pastor ou um falso pastor? Et il a dit, s'il ne vient pas se faire consacrer par Kakou Philippe, alors c'est un faux pasteur. E ele disse: se ele não vier para ser consagrado por Kaku Felipe, então é um falso pastor. Et tous les pasteurs, prophètes dans les églises évangéliques, apôtres que tu vois, ils doivent venir se faire consacrer par le prophète Kakou Philippe. Todos os pastores, profetas nas igrejas evangélicas, apóstolos que você vê, devem vir para ser consagrados pelo profeta Kaku Felipe. Et si Kakou Philippe ne les consacre pas, Dieu ne peut pas les reconnaître. E se Kaku Felipe não os consagrar, Deus não os pode reconhecer. Et sa femme a dit, mais chérie, là je ne suis pas d'accord avec toi. E sua mulher disse: mas querido, até este ponto, eu não concordo com você. Parce que la Bible dit que Dieu a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme évangélistes, aux autres comme docteurs, ainsi de suite. Pois a Bíblia diz que Deus deu a uns como apóstolos, a outros como evangelistas, a outros como doutores, e assim por diante. Et il a dit, oui chérie, mais regarde dans la Bible. E ele disse: sim, querida, mas olha na Bíblia. C'est Dieu qui a donné la sacrificature au fils d'Aaron. Foi Deus quem deu o sacerdócio aos filhos de Arão. Mais c'est Moïse qui les a consacrés selon Lévitique 8. Mas foi Moisés quem os consagrou de acordo com Levítico 8. Mais pourquoi Moïse doit-il les consacrer? Mas por que os deve Moisés consagrar? C'est pour que Dieu puisse les reconnaître. É para que Deus os possa reconhecer. Et il a dit, chérie,
je vais te poser une question. E ele disse: Querida, vou te fazer uma pergunta. Comment devient-on ministre dans un pays? Como alguém se torna ministro em um país? Et sa femme lui a dit, mais c'est le président qui nomme un ministre. E a sua mulher respondeu: Mas é o presidente quem nomeia um ministro? Il a dit, exactement, c'est la même chose. Ele disse: Exatamente, é a mesma coisa. Mais le président, comment devient-il président? Mas quanto ao presidente, como ele se torna presidente? Et sa femme a dit, c'est le peuple qui élit le président. E a sua mulher respondeu: É o povo quem elege o presidente. Il a dit, chérie, je crois que tu vas comprendre. Ele disse: Querida, eu acredito que você vai entender. Observe que le peuple élit le président, mais le peuple ne peut pas nommer un ministre. Nota que o povo elege o presidente, mas o povo não pode nomear um ministro. C'est Dieu qui choisit un prophète, mais Dieu ne peut pas choisir un apôtre, un pasteur, un évangéliste, un prophète dans une église. É Deus quem escolhe um profeta, mas Deus não pode escolher um apóstolo, um pastor, um evangelista ou um profeta em uma igreja. C'est l'État qui donne la capacité à quelqu'un d'avoir le diplôme pour être apte à devenir ministre. Et alors, le président le choisit. É o Estado que dá a capacidade a alguém para ter os diplomas necessários, a fim de ser apto em tornar-se ministro, e então o presidente o escolhe. Donc, au travers des écoles, des universités, le pays donne aux uns la capacité d'être ministre, d'être ministre de la justice, ministre de la santé, ainsi de suite. Assim, através das escolas e universidades, o país dá a alguns para serem ministros, ministros da justiça, a outros ministros da saúde, e assim por diante. Et un autre jour, sa femme lui dit, chérie, j'ai une dernière question. E em outro dia, a sua mulher lhe disse: Querido, tenho uma última pergunta. Mais les prophètes majeurs, ils sont très rares. Mas os profetas maiores são muito raros. Qu'est-ce que le monde fera s'il n'y a pas de prophètes majeurs? O que o mundo fará se não houver profetas maiores? Et il a dit, chérie, s'il n'y a pas de prophètes majeurs, les gens peuvent s'établir apôtres, pasteurs, évangélistes, docteurs. E ele respondeu: Querida, se não houver um profeta maior, as pessoas poderão se estabelecer como apóstolos, pastores, evangelistas, doutores. C'est comme dans un pays. S'il n'y a pas de président, les gens peuvent se lever, même un brigand peut prendre des armes et devenir soldat. É como num país. Se não houver um presidente, as pessoas poderão levantar-se, até mesmo um bandido poderá pegar armas e tornar-se soldado. Donc, s'il n'y a pas de président, il y aura des bénévoles. Portanto, se não houver um presidente, haverá voluntários. Mais quand un président arrive, quand un prophète vient, ces volontaires doivent venir vers ce président ou vers ce prophète pour être légitimé. Mas quando um presidente chega, quando um profeta vem, esses voluntários devem dirigir-se a esse presidente ou a esse profeta para serem legitimados. Ainsi, tous les apôtres, pasteurs, tout ce que tu vois, ce sont des bénévoles dans la moisson de Dieu. Assim, todos os apóstolos, pastores, todos aqueles que você vê, são voluntários na colheita de Deus. Donc, Dieu les reconnaîtra le jour où Kakou Philippe les consacrera. Então, portanto, Deus os reconhecerá no dia em que Kakou Philippe os consagrar. Et chérie, je vais te ramener cela dans la Bible. Querida, vou te mostrar isso na Bíblia. Au temps du prophète Samuel, la Bible dit dans 1 Samuel 19, verset 20, que plusieurs prophètes prophétisaient et Samuel était leur chef. No tempo do profeta Samuel, a Bíblia diz em 1 Samuel 19, versículo 20, que vários profetas profetizavam,
e Samuel era o seu chefe. Je vais te prendre un deuxième exemple. Vou te dar um segundo exemplo. Au temps du prophète Élie, Élie était le chef de tous les prophètes mineurs. No tempo do profeta Elias, Elias era o chefe de todos os profetas menores. Mais quand Élie a été enlevé, Mas quando Elias foi arrebatado, alors tous les prophètes mineurs sont venus se prosterner devant le prophète Élisée. todos os profetas menores vieram prostrar-se diante do profeta Eliseu. Donc si un pasteur a réellement cru en William Branham, il croira en Kakou Philippe. Portanto, se um pastor realmente acredita em William Branham, ele acreditará em Kaku Filipe. Mais dans un pays, lorsque la guerre cesse et qu'un président désigné par le peuple vient, il y a les bénévoles qui refusent de déposer les armes. Mas, em um país, quando a guerra termina e vem um presidente escolhido pelo povo, há voluntários que se recusam a depor as armas. Et ces bénévoles, ces mauvais bénévoles, ce sont les pasteurs qui refuseront l'autorité du prophète Kakou Philippe. E esses voluntários, esses maus voluntários, são os pastores que rejeitarão a autoridade do profeta Kaku Filipe. Et sa femme a dit, ah chérie, je comprends pourquoi les pasteurs n'aiment pas le prophète Kakou Philippe. E a sua mulher disse: Ah, querido, agora entendo por que os pastores não gostam do profeta Kaku Filipe. Et alors les deux ont cru au message et ont commencé à fréquenter une assemblée où le message du prophète Kakou Philippe est prêché. Assim, os dois acreditaram na mensagem e começaram a frequentar uma congregação onde a mensagem do profeta Kaku Filipe é pregada. Et beaucoup de temps s'est écoulé. E muito tempo foi se passando. C'était un merveilleux couple dans le message du prophète Kakou Philippe. Era um casal maravilhoso na mensagem do profeta Kaku Filipe. Maintenant, écoutez très bien. Agora, ouçam muito bem. Et un jour, ce soldat, il était capitaine, mais maintenant il est colonel de l'armée de Côte d'Ivoire. E um dia, esse soldado, ele era capitão, e agora é coronel do exército da Costa do Marfim. C'était un merveilleux couple, Era um casal maravilhoso, mais ils n'avaient pas d'enfants. mas eles não tinham filhos. Écoutez maintenant, j'en viens au témoignage. Escutem, agora eu chego ao testemunho. Écoutez très bien la foi que cet homme a eue. C'est cette foi que je vous demande d'avoir. Ouçam muito bem a fé que esse homem teve. É essa fé que eu peço que vocês tenham. Ce couple n'avait pas d'enfants. Esse casal não tinha filhos. Ils ont fait des églises et avant de venir, avant de connaître le message du prophète Kakou Philippe, ils avaient passé 8 ans dans le message de William Branham. Eles frequentaram algumas igrejas e antes de terem conhecido a mensagem do profeta Kaku Filipe, eles passaram 8 anos na mensagem de William Branham. Des pasteurs et des pasteurs ont prié pour eux. Pastores e pastores oraram por eles. Et alors, cet homme, ce capitaine, a dit à sa femme, chérie, Então, esse homem, esse capitão, disse à sua mulher: Querida, si Kakou Philippe est le vrai prophète de Dieu pour notre temps, alors nous pouvons avoir un enfant. se Kaku Filipe é o verdadeiro profeta de Deus para o nosso tempo, então nós podemos ter um filho. Tu vois, William Branham, il est vrai, mais il est déjà mort. Il ne peut pas prier pour toi. Veja, William Branham é verdadeiro, mas ele já está morto. Ele não pode orar por você. Et sa femme a dit, oui, je crois cela. E a sua mulher disse: Sim, eu acredito nisso. Et il a dit à sa femme que je vais appeler le prophète Kakou Philippe et lui dire que nous avons besoin d'un enfant. Então, ele disse à sua mulher: Eu vou ligar para o profeta Kaku Filipe e dizer-lhe que precisamos de um filho. Et alors il m'a appelé, il m'a téléphoné Assim, ele ligou para mim et il m'a dit, prophète, je suis un capitaine de l'armée de Côte d'Ivoire
Je crois en ton message. E disse: Profeta, sou um capitão do exército da Costa do Marfim. Eu acredito na tua mensagem. Mais avec ma femme, nous n'avons pas d'enfant et nous désirons avoir un enfant par ta prière. Mas minha mulher e eu não temos filhos e desejamos ter um filho através da tua oração. Je lui ai dit que j'ai compris que le jour où j'arriverai dans votre assemblée, je prierai pour ta femme. Eu lhe disse: Compreendi. No dia em que eu chegar na vossa congregação, orarei por tua mulher. Et là, encore des semaines et des mois se sont écoulés. E novamente, semanas e meses passaram-se. Et un jour, je suis arrivé dans leur assemblée. E um dia eu cheguei à congregação deles. Et après le service, je recevais des personnes. Após o culto, eu estava recebendo as pessoas. Et sa femme s'est approchée. Então, a mulher dele aproximou-se Et elle a dit, prophète, je suis la femme du capitaine qui t'a appelé pour dire que nous désirions avoir un enfant. e disse: Profeta, sou a mulher do capitão que ligou para você, dizendo que desejamos ter um filho. J'ai dit, ok, mets-toi à genoux. Eu disse: Ok, está bem, coloque-se de joelhos. Alors elle s'est mise à genoux et j'ai dit, oh Dieu Tout-Puissant, en vertu de la grâce que tu m'as accordée le 24 avril 1993, je prie que tu ouvres la matrice de cette femme et qu'elle ait des enfants. Amen. Então, ela pôs-se de joelhos e eu disse: Ó Deus Todo-Poderoso, em virtude da graça que me concedeste em 24 de abril de 1993, eu oro para que possas abrir o ventre desta mulher e que ela possa ter filhos. Amém. Et elle était encore à genoux. E ela ainda estava de joelhos. J'ai dit, sœur, c'est fini, c'est fini. Eu disse: Irmã, acabou, está feito. Et elle s'est levée. E ela levantou-se. Après le service, elle a téléphoné à son mari. Depois do culto, ela ligou para o seu marido Et elle a dit à son mari, chérie, le prophète est venu et il a prié pour moi. e disse: Querido, o profeta veio e orou por mim. Mais il a fait une toute petite prière. Mas ele fez uma oração muito curta. Et son mari a dit, c'est suffisant, c'est un prophète, c'est très suffisant. E o seu marido disse: É suficiente. Ele é um profeta. Isso é mais do que suficiente. Je viens là-bas, je viens. Já venho ali, estou vindo. Et aussitôt son mari, il était en service, en mission. Et alors il est venu auprès de sa femme. E imediatamente, o seu marido, que estava em missão de serviço, veio para junto da sua mulher. Et il a passé quelques jours avec sa femme et il est reparti. E ele pôde passar alguns dias com a sua mulher e depois regressou. Et ils attendaient maintenant la période où la femme devait avoir ses menstrues. E agora eles aguardavam o momento em que a mulher deveria ter a sua menstruação. Et lorsque le jour est arrivé, E quando o dia chegou, la femme a téléphoné à son mari et elle a dit que c'est aujourd'hui que je devais avoir mes menstrues. Mais j'ai fait le test de grossesse et c'est un seul trait qui est sorti, donc je ne suis pas enceinte. C'est négatif. a mulher telefonou para o marido e disse: É hoje que eu deveria ter a minha menstruação, mas eu fiz o teste de gravidez e saiu uma única linha, então não estou concebida. Deu negativo. Et son mari a dit, mais comment tu fais cela? Ça devait être positif. Et deux traits devaient apparaître. Tu devais être enceinte. E o seu marido disse: Mas como é que você fez aquilo? Deveria ter dado positivo. 2 linhas deveriam ter aparecido. Você deveria ter estado concebida. Et son mari a dit, mais tu as fait le test à quel moment? Le matin ou maintenant? E o seu marido disse: Em que momento você fez o teste? De manhã ou agora? Et la femme a dit, c'est maintenant. E a mulher respondeu: Agora. Le mari a dit, non, c'est avec l'urine du matin que tu devais faire le test. Il faut refaire cela demain matin. O marido disse: Não, deverias ter feito o teste com a urina da manhã. Faça isso novamente amanhã de manhã.
Et alors, ils ont passé la journée Ils étaient stressés. E então eles passaram o dia eles estavam estressados Jusqu'à ce que la nuit tombe até a noite chegar. et les menstrues n'étaient toujours pas encore venues. E a menstruação ainda não tinha chegado. La femme avait déjà apprêté le test pour le lendemain matin. A mulher já tinha preparado fazer o teste pela manhã do dia seguinte. Elle a passé une nuit avec beaucoup de stress. Ela passou uma noite cheia de ansiedades. Les menstrues n'étaient pas venues. A menstruação não apareceu. Et dès le matin, elle a pris l'urine, elle a fait le test et 2 traits étaient sortis. E logo pela manhã, ela pegou a urina, fez o teste e 2 linhas apareceram. L'impossible était devenu possible dans leur vie. O impossível tinha se tornado possível em suas vidas. Et la grâce de Dieu fit qu'ils ont eu un enfant, E a graça de Deus fez com que eles tivessem um filho puis un autre enfant. e, em seguida, um outro filho. Et c'est un couple merveilleux et joyeux. E é um casal maravilhoso e feliz. Croyez que Dieu peut faire enfanter toute femme stérile. Acredite que Deus pode fazer com que toda mulher estéril conceba. C'est la personne par qui Dieu doit opérer ce miracle qu'il vous faut. É a pessoa através da qual Deus deve operar esse milagre que você precisa. Sachez que Dieu peut guérir le VIH, SIDA. Saiba que Deus pode curar a SIDA. C'est la personne par qui Dieu doit opérer ce miracle qu'il vous faut. É a pessoa através da qual Deus deve operar esse milagre que você precisa. Sachez que Dieu peut ouvrir les yeux d'un aveugle. Saiba que Deus pode abrir os olhos de um cego. Sachez que Dieu peut guérir le cancer. Saiba que Deus pode curar o câncer. Sachez que Dieu peut guérir la paralysie. Saiba que Deus pode curar a paralisia. Sachez que Dieu peut guérir l'hypertension. Saiba que Deus pode curar a hipertensão. Sachez que Dieu peut guérir le diabète. Saiba que Deus pode curar a diabetes. Sachez que Dieu peut guérir la tuberculose. Saiba que Deus pode curar a tuberculose. Sachez que Dieu peut guérir toute maladie. Saiba que Deus pode curar qualquer doença. C'est le prophète par qui Dieu doit guérir tous les malades qu'il vous faut. É o profeta através do qual Deus deve curar todos os doentes que você precisa. Et en vertu de la grâce que j'ai reçue le 24 avril 1993, E em virtude da graça que eu recebi em 24 de abril de 1993, je crois que ce prophète, je le suis, moi qui vous parle. creio que este profeta sou eu quem fala para você. Amen. Amém. C'est cette foi que je vous demande d'avoir au cours de cette réunion de guérison. É essa fé que eu peço que vocês tenham durante esta reunião de cura. Amen. Amém. Si vous le croyez, dites Amen. Se vocês acreditam, digam Amém.